Queridos e amados irmãos, em nome de Jesus, nesta noite eu quero falar um tema muito abençoado para os queridos e amados irmãos, em nome de Jesus, amém? Nesta noite eu vou pregar sobre a luz do céu, a ruína do pecado e o poder da redenção. Claro que eu vou estar falando de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, já estamos entrando no ar, através do YouTube, estamos pregando agora, através do YouTube também, através do Facebook, amém? Estamos também transmitindo pelo Facebook e estamos transmitindo também pelo YouTube, amém? Aleluia. Nosso Deus é um Deus de cura. Nosso Deus é o Deus de milagres. E eu creio que Deus tem coisas grandes para nós hoje. A Bíblia, ela declara que Jesus Cristo está lá no monte. Em Mateus 17, nos conta a história. Jesus Cristo está lá no monte, buscando o poder de Deus. E lá embaixo tem uma grande multidão. Uma multidão que quer encontrar o Mestre. E o texto sagrado diz: passando 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular ao alto monte, e ali ele foi transfigurado na presença deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. De repente surgiu em sua frente Moisés e Elias, conversando com Jesus. E Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom que estejamos aqui. Se desejares, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outras para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela emanou uma voz dizendo: Este é meu filho amado, a ele ouvi. Jane Rodrigues, seja bem-vindo, minha querida. A ele ouvi, ou a ele atendei. Glória a Deus. E quando amanheceu o dia, enquanto ele descia do monte no outro dia, os discípulos lhe perguntaram: Então por que os escribas ensinam que é preciso que Elias venha primeiro? Elias com certeza vem e restaurará todas as coisas. Os discípulos então responderam que era a respeito de João Batista que ele havia falado, e quando ele se reunia à multidão, um homem aproximou-se dele, ajoelhou-se diante dele e clamou: Compadece-te do meu filho, pois tem sofrido horrivelmente com ataques epiléticos, e muitas vezes cai no fogo, e outras vezes cai na água. Eu desejo pregar agora alguns minutos sobre a cura do menino lunático, ou a luz que desceu do céu, a ruína de um pecado e a redenção de uma vida. Rafael, seja bem-vindo, Rafael. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus.
Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor, nosso Deus. Nós sabemos que estamos vivendo dias maus em nosso país. Aqui há o relato da cura do menino lunático. Escrito em Mateus, capítulo 17 e 14. Ele apresenta uma poderosa lição sobre fé. Rafael Henrique, eu não pastorei igreja, irmão Rafael. Eu tenho o meu ministério na pregação, mas eu não faço parte de nenhuma igreja no momento, tá bom? Eu não dirijo nenhuma igreja, não dirijo nenhum trabalho. Eu sou membrado a uma, mas eu não dirijo nenhuma, tá bom? É uma poderosa lição de fé. É uma poderosa lição de oração. Oração, jejum. Um grande evento que ocorre logo após a transfiguração de Jesus Cristo, aonde ele revela a sua glória a Pedro, a Tiago e a João. E quando eles descem do monte, encontram uma cena de desespero. Há uma cena de desespero ali. Um pai aflito, um filho atormentado por um espírito maligno. Os discípulos incapazes de realizar a cura. O interessante é que aquela multidão está ali. O monte está cheio de pessoas. Existem gente ali de toda a região e de todo lugar, naquele lugar. E Jesus está lá. Ele está no alto da colina, no alto da montanha. Ele está buscando o poder de Deus. Ele está tirando um período para a oração e para a comunhão com Deus. A vida de Cristo foi uma expressão de oração e de comunhão com o Pai. Jesus Cristo, ele vai para o alto da colina, somente para buscar a face do Deus poderoso da glória. E é o momento crucial ali, naquele lugar. Quando ele está buscando a Deus, ele chama consigo Pedro, Tiago e João. Ele então diz a eles: olhem, fiquem aqui que eu vou orar. E o texto sagrado diz que Jesus então, ele está na colina, no alto da montanha, está buscando o poder de Deus. E de repente aparece para ele Elias e Moisés. Elias significando o ministério profético, os profetas. E Moisés significando a lei, o Pentateuco, o tabernáculo. A lei sagrada dada à nação de Israel, lá no deserto. E eles estão ali, e a Bíblia diz que eles estavam conversando. E nós não sabemos o que eles estavam falando naquele momento.
Eles estavam no alto da montanha e eles estavam conversando. E tudo indica que eles estavam falando sobre a cruz, sobre o sacrifício que Jesus iria efetuar no Monte Calvário. O assunto sempre era esse: a morte de Cristo no Calvário. E ele então, conversando ali, a Bíblia diz que uma luz veio do céu. Uma luz veio do céu, iluminou aquele monte todo. O monte todo ficou iluminado. E o texto sagrado diz que Pedro ficou entusiasmado com aquela imagem. Às vezes nós ficamos entusiasmados com as coisas que Deus oferece para nós. Evangelista Edson Viana e Vilmar Borinelli, sejam bem-vindos. E Pedro ficou entusiasmado, porque ele estava vendo a glória de Deus. E era muita glória. Uma luz veio do céu e iluminou aquele monte. E eles ficaram sem saber o que fazer. Em meio àquela glória, em meio àquele poder. Eles ficaram sem ação. E tudo indica que Pedro, Tiago e João viram Moisés e viram também Elias. E nós sabemos que Elias não chegou a provar a morte, porque Deus o arrebatou para o céu. Moisés, ele morreu em cima de um monte Nebo. E tudo indica que Deus acabou escondendo o corpo de Moisés, o levando consigo, e ninguém nunca encontrou o corpo de Moisés. Assim que ele morre no alto daquela montanha, ele morre no alto daquele monte. E eles ouvindo aquela conversa, aquele assunto, e Pedro, sem saber o que fazer, ele disse: vamos fazer 3 tabernáculos, um para ti, outro para Moisés e outro para Elias. Vocês estão me entendendo? Às vezes nós queremos, na maioria das vezes, colocar sempre alguma coisa na frente do Senhor da glória, na frente de Jesus. Mas nós sabemos que Jesus Cristo é o maior. Jesus Cristo ainda é o maior. Jesus Cristo é o maior. Ninguém pode tomar o lugar do Deus da glória. Ninguém. Mas nós temos a mania de colocar muitas coisas na frente do Senhor. Às vezes colocamos homens, políticos, ditadores, religião, o dinheiro, a igreja, na frente de Jesus. Mas isto é tão errado. Ninguém pode tomar o lugar do nosso Deus. Ninguém pode tomar o lugar de Jesus. Porque Jesus Cristo é Deus. Ele é o Deus poderoso da glória. Ninguém pode tomar o lugar dele. Ninguém. E o dia amanhece e eles então descem aquela montanha. Eles descem aquela colina.
E lá eles encontram uma grande multidão. Sempre foi assim. Para um grande pregador, uma grande multidão. E Jesus Cristo está ali pregando. E quando ele desce, a multidão está comprimindo, apertando Jesus. Há cegos ali, há mancos ali, há doentes ali, há pessoas desesperadas ali. Até que Jesus Cristo, ele é abordado por um homem em alto desespero. Ele é abordado por um homem que está desesperado. Um pai que está aflito. Um filho atormentado por um espírito maligno. E os discípulos não podem fazer nada e não conseguem expulsar aquele demônio. Aleluia! E quando ele desce do monte, o pai, clamando de joelho desesperado, o seu filho é um lunático, ele está sofrendo muito, ele se joga no fogo, ele se joga na água. A manifestação de uma influência demoníaca. A palavra lunático refere-se a uma condição de epilepsia. Edileuza, seja bem-vinda. Um espírito maligno está no corpo daquele garoto, daquele jovem. O pai agora relata a Jesus o problema. Aquilo que o menino está fazendo. Relata aos discípulos o problema. Mas nenhum deles consegue curá-lo. E agora eles estão relatando a Jesus Cristo aquele problema. Eles revelam o problema, mas os discípulos não conseguem expulsar o espírito demoníaco, porque eles são incapazes. Isto revela a fraqueza espiritual dos discípulos naquele momento, a gravidade da condição daquele menino lunático. Dezenas de liderança hoje estão sem força espiritual. Estamos vivendo em uma época onde há fraquezas espirituais na vida de nossa liderança. A nossa liderança está doente. A nossa liderança está sem força espiritual. Muitas igrejas perderam esta força espiritual. Edileuza Maria, estamos vivendo entre a cruz e o punhal, porque não sabemos quem é que vai nos socorrer, quem é que vai nos ajudar. Não sabemos quem é que pode fazer algo por nós. Não sabemos. Mas eu digo a vocês, nesta noite, Jesus pode. Jesus pode fazer algo grande por nós. E quando o Pai começa a dizer a Jesus, eu pedi aos seus discípulos para que expulsasse o demônio, eles não conseguiram. Isto foi um tapa na cara da religião. Isto foi um tapa na cara de Jesus Cristo.
Era como se aquele pai tivesse batido no rosto de Jesus e falado: os seus apóstolos não conseguiram expulsar esse demônio. Estamos vivendo em uma humanidade onde 40% a 30% da humanidade está possessa por demônios. Países que estão afundados no misticismo, no ocultismo. Demônios predominam e dominam dezenas de nações esparramadas pelo mundo. A África, o continente africano quase todo está dominado por espíritos demoníacos. O nosso Brasil, alguns estados do nosso Brasil está dominado por espíritos demoníacos. E nós não sabemos o que fazer. Há pouco tempo, alguns dias, morreu uma mulher no Brasil, uma cantora, com câncer de pâncreas. E ela tinha um guia, um pai de santo como guia espiritual dela. O estado onde a família desta jovem, desta mulher que morreu com câncer, moram todos na Bahia. Um dos estados mais recorrentes de problemas demoníacos na vida das pessoas. Estados dados a orixás, a bruxaria, a feitiçaria, como o Rio Grande do Sul e o estado da Bahia. O Rio de Janeiro dominado pelo demônio da violência urbana. Lugares que você não pode entrar, se você entrar vivo, você sai carregado, morto, sobre uma cama fria de aço do Instituto Médico Legal. A feitiçaria das drogas. O problema das drogas que prolifera e cresce sobre nossa nação. O mundo está possesso, o mundo está lunático, o mundo está epilético, doente como esse menino também estava na época de Jesus. E Jesus ficou decepcionado com aquela geração, com seus discípulos daquele dia. Ele sentiu a falta de fé, tanto dos discípulos quanto da multidão. A multidão sem fé. Uma multidão decepcionada com os apóstolos e até mesmo com Jesus, porque Jesus estava no alto do monte. E eles ridicularizavam Jesus. Aonde está o poder do seu mestre? Aonde está o poder do seu Cristo? A falta de fé é um tema recorrente nos evangelhos. A falta de fé hoje em nossos dias é um tema recorrente em nossos púlpitos, em nossos altares. As pessoas estão secas espiritualmente. Elas não sabem para onde ir. Problemas e mais problemas proliferam, crescem no meio da multidão. Doenças, novas doenças aparecendo a cada dia, a cada semana, a cada ano. E a ciência não sabe como combater esse mal maléfico. Sempre está aparecendo uma nova bactéria. E outra coisa. E aqui Jesus a identifica como a barreira que impede os discípulos de realizar a cura. A incredulidade. A incredulidade paralisa a obra de Deus. Incrédulos. Eu estou pregando no YouTube há 25 minutos. E você pode observar na transmissão que
O número de assistência está zerado. Uma ferramenta que bloqueia o conteúdo para que outras pessoas não vejam. Tudo em nosso país tem que ser pago. Ninguém dá nada de graça para ninguém. Eu poderia citar o Facebook também, que agora eu estou ao vivo, que parece também o número de assistentes zerado. As pessoas estão incrédulas. A incredulidade para o poder de Deus. As famílias estão sofrendo. Você olha que sempre toda família tem alguém doente. Toda família tem alguém que está morrendo, que está doente, que está aflito e que está passando necessidade. É sempre assim. Observa bem para você ver. Porque a incredulidade está afastando Deus das famílias. Está afastando Deus. As pessoas levantam os punhos contra Deus e contra a sua palavra. Eles deixaram de crer há muito tempo. Hoje a maioria das pessoas só lembram de Deus e de Jesus Cristo na hora da morte. Na hora que o médico disse, não tem jeito. Você está morrendo. Eu vou ser franco com você. Você vai morrer. O câncer já se alastrou. Aí a pessoa vem para os pés da cruz. E aí você vê quase todos comentando no Face, no YouTube, dizendo, no último momento, fulana de tal se converteu. Fulana de tal confessou seus pecados e recebeu Jesus como seu suficiente Salvador. Pode até ter recebido, mas isto é conversa para boi dormir. Jesus, ele viu aquela grande multidão sem fé. A falta de fé no coração das pessoas. As pessoas hoje, elas saem de suas casas para ir à igreja e no meio do caminho já estão pensando em retornar para casa. Vamos retornar para casa. Você sabe por que você está doente? Você sabe por que você está desempregado? Você sabe por que você está passando grande tempestade na sua vida? É porque você tem sido incrédulo. É porque você deixou de crer. É porque você deixou de confiar em Deus. Você acha que indo ao culto, participando lá de um culto, participando de um louvor, participando de uma reunião de 1h20, está tudo bem. Estou fazendo a vontade de Deus. Você não está. A comunhão com Deus tem que ser constante. Ao hino da harpa que diz, guarda o contato com teu Salvador. Guardar o contato. Sempre. Sempre. Jesus, em sua autoridade, ele repreende o demônio. Era uma legião. Imediatamente o menino é curado. Imediatamente o menino é curado. Ele não ficou revelando o CPF do cidadão. Ele não ficou revelando o CPF, a identidade do pai daquela criança, daquele garoto.
Ele não ficou falando com eles: venha participar do segundo elo amanhã ou semana que vem. Venha fazer as 21 dias de Daniel, circular sobre Jericó 7 semanas. Ele não disse isso. A Bíblia diz que ele repreendeu aquele mal. Ele repreendeu aquela doença. Ele repreendeu aquele demônio maldito. E na mesma hora aquele menino foi curado. Imediatamente. A palavra imediatamente você encontra ela em quase toda a palavra de Deus. Em Atos 2 diz que de repente veio do céu. Imediatamente o fluxo de sangue da mulher estancou. Imediatamente o leproso ficou curado. Uma palavra de autoridade. O que está faltando é isto para nós: autoridade. Coisa que nós não estamos tendo mais. Um ato que demonstra a soberania de Cristo sobre todos os poderes das trevas. Ele é soberano. E reforça a ideia de que onde há fé, o poder de Deus é manifestado. É manifestado. A simplicidade, a eficácia da ação de Jesus. Ele não gritou. Ele não ficou fazendo espetáculo para a multidão se agradar dele. Não. Ele não ficou contando uma piada como o senhor Cláudio Duarte para alegrar o povo. Ele não fez isso. Ele foi simples. Ele apenas disse: sai dele e não entre mais nele. Homero Ribeiro, boa noite, Deus te abençoe. Olha, simplicidade. É na simplicidade que a eficácia da ação de Jesus manifestou na vida daquela criança. Os discípulos foram ineficientes. Os discípulos foram ineficientes e não conseguiram expulsar aquele demônio. Mas Jesus foi eficiente. Meu Deus! Olha, o que eu aprendo aqui é que nós temos que ser 100% dependente de Deus. Edivânia Costa, seja bem-vinda. A necessidade de dependência total de Deus. Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Você quer ser abençoado? Você quer ser próspero? Você quer conseguir as coisas? Você quer vencer na vida? Mas você não é dependente de Deus. Você sempre depende de um pastor. Você sempre vai depender da fé dos outros. Fica só dependendo de fé dos outros. Olha para você. Você precisa ser dependente de Deus. Aquele pai foi dependente dos 12, dos 9 que ficou lá embaixo na montanha. O pai desesperado chegou para Tomé e disse: Tomé, expulse o demônio. Tomé não conseguiu. Tadeu, expulse o demônio. Tadeu não conseguiu. Ele chegou para André e disse: André, expulsa o demônio. André não conseguiu. Mateus, é sua vez, expulsa o demônio. Mateus não conseguiu. Felipe, me ajuda, expulsa o demônio. Bartolomeu, expulsa o demônio. Felipe, expulsa o demônio. Eles não conseguiram expulsar o demônio. Os 9
que ficaram lá no pé da montanha, do monte, não conseguiram expulsar o demônio que estava na vida do menino. Nós temos milhares de igrejas em nosso país, milhões de pregadores. Mas eu digo a vocês, quase ninguém tem a eficácia de expulsar um demônio, de efetuar uma cura em nome de Jesus. O que eu vejo na Band é apenas uma maquiagem. O show da fé é uma piada. Esses programas evangélicos de televisão que nós temos na Record, que nós temos na Band, que nós temos nesses canais, é uma piada. É um caça-níquel. Estão ali para colher dinheiro, para granjear fortuna, para comprar em shopping center, para vender bíblias, vender livros, para se autopromover, um projeto para ganhar dinheiro, mas nunca para ganhar almas. Até para abrir TV a cabo. Esse negócio de nossa TV, aonde já se viu um pregador, em vez dele abrir obras sociais, abrir um asilo, um orfanato, uma creche, uma casa de repouso, abrir um hospital gratuito, um ministério multimilionário ele vai inventar, ele vai construir uma TV a cabo para vender assinatura. É o fim do mundo, gente. É desta forma que está o evangelho no Brasil. Está desse jeito. Por esta razão, você sabia que o número de desigrejados em nosso país é maior do que a torcida do Flamengo? A torcida do Flamengo tem 45 milhões de torcedores que torcem para o Flamengo no Brasil. E sabe quanta gente que está fora das igrejas hoje porque ficaram decepcionados com as lideranças, decepcionados com os pregadores, decepcionados com o ritmo da religião? 50 milhões. 50 milhões. Você leva sua mãe doente para a igreja, ela volta doente para casa. Você leva o seu filho problemático para a igreja, ele volta do mesmo jeito para casa. Você que está me assistindo, você vai para a igreja para receber uma bênção, você não recebe. Você acaba deixando a sua bênção para o pastor, a sua bênção para a obra, mas você não é abençoado pela obra. Os discípulos, eles perguntaram a Jesus por que não conseguimos expulsar o demônio. Olha que cara de pau. Por que nós não conseguimos expulsar o demônio? Jesus respondeu, é por causa da vossa fé. Ela é pequena, ela é muito pouca. Aí ele diz, se você tiver a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês podem mover montanhas. O que isso significa? A superação de grandes obstáculos. Ele estava dizendo, se você tiver uma fé pequena, você pode superar obstáculos com ela. Você pode remover montanhas com ela. Jesus está concluindo que a casta de demônio não pode expulsar pelo poder da carne, pelo poder de revelação, pelo poder de profetada. Está entendendo? Ela só é expulsa pelo poder da oração e pelo jejum.
oração e jejum. Aleluia, a paz do Senhor também para você. Deus é meu juiz. Deus te abençoe, meu querido. E hoje que nós estamos vendo hoje no seio da igreja é um grupo de pregadores obesos. Tô pregando contra a obesidade, sim senhor. O desejo da carne. A gula é pecado. A gula é pecado. Comer em excesso é pecado. Ser glutão é pecado. Sábio Salomão deixou lá escrito em Provérbios. Quer que eu leio para você? Eu não vou ler não. Procura lá, você vai encontrar. Olha, as pessoas não fazem jejum mais. As pessoas não oram mais. Missionária Ana Cláudia de Pernambuco. Mudei a capa do meu perfil. Ficou boa. A capa ficou boa. Ficou uma bênção. Continua assim. Sempre fiel aos meus princípios, sempre fiel aos meus valores, sempre fiel ao meu caráter e sempre fiel a Deus. Amém? Amém, viu? Meus princípios dentro da palavra, meus valores sempre dentro da palavra e o meu caráter sempre no padrão da palavra de Deus. Deus te abençoe, muito bacana. Ficou bom. Glória a Deus. Crente tem que ter princípios. Crente tem que ter caráter. Crente tem que ter valor. Valores que você não abre mão. Eu sou contra o aborto. Eu sou contra a pedofilia. Eu sou contra o casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu sou contra o homossexualismo. Princípios. Caráter. Padrão. Deixa eu terminar. Aleluia. Olha, algumas igrejas não estão me agendando porque Deus me manda falar a verdade em muitos altares. E quando eu desço do púlpito, tem muito poucas mãos estendidas para mim. Para me dar a paz do Senhor, muito pouco. A pessoa não vem me dar a paz. Por quê? Porque quando você toca na ferida, ela dói. Você sabia que o nosso país, quase a metade da nossa população brasileira está com problema de diabetes? São pré-diabéticos do tipo 2. A diabetes tipo 2 é causada por problemas de alimentação. Excesso de açúcar no sangue. Aqui Jesus está ensinando que muitas batalhas espirituais exigem uma preparação mais profunda. Um fortalecimento da fé através de disciplinas espirituais como a oração e o jejum. E quando você é um crente disciplinado, espiritualmente falando, o diabo não te derrota, meu irmão. Os demônios não te derrotam, minha irmã. Você é um crente abençoado por Deus. Aleluia. Meu Deus. Uma fé viva, uma fé crescente. A fé é essencial para experimentar o poder de Deus em nossas vidas. Mas temos que ter uma busca continuada, continuamente, fortalecendo através do estudo da palavra
da oração e da comunhão com Deus, com a palavra e com outros crentes. Mas como que a fé cresce? Como que eu vou fazer a minha fé crescer? Ô Foco abençoado, seja bem-vindo, Foco. Não, eu não sou Paulo Nunes, eu ainda sou o evangelista Abraão, tá bom? Não esquece não. Que eu estou transmitindo também para o YouTube ao vivo, pelo celular. Eu tenho um amigo meu aqui, que o nome dele é Foco. Ele é uma bênção de Deus, ele me chama de Paulo Nunes. Olha, em Romanos 10:17 fala isso. A fé vem pelo ouvir. E ouvir vem pela palavra de Deus. Como é que você vai ouvir? Na igreja não prega mais a palavra de Deus. Né? E alimentando todo dia a fé. Diariamente com as promessas de Deus. Deus tem promessa para nós. Eu preguei sobre isso ontem. Eu falei sobre promessa de Deus ontem. Eu falei sobre a presença de Deus ontem na live. Vocês estão me entendendo? Ontem eu falei. Porque a oração e o jejum é ferramentas poderosas que vai te aproximar de Deus e vai te preparar para enfrentar as dificuldades espirituais. E por que não dizer também o seu dia a dia? Né? O negócio que mais está matando hoje é ansiedade e depressão. Depressão e ansiedade, elas são irmãs, é uma família, né? É um casal. Ansiedade e depressão. É um casal. Quando ela entra na vida do crente, ela mata o crente. Tanto física como espiritualmente. Porque quando você vai deparar com desafios, que você vai achar que você não pode ultrapassá-los, intransponíveis, como uma grande montanha, né? Aí você lembra que através da oração e através do jejum, você vai alinhar o seu espírito com o espírito de Deus. Um alinhamento. E aí você vai tornar-se mais receptivos ao seu poder, ou à sua direção. E eu quero terminar esta live agora dizendo a vocês que estão me assistindo. A história do menino lunático, ela sempre vai nos lembrar que Jesus tem todo o poder para curar e para libertar. Todo o poder para curar e para libertar. Seja qual for o desafio que você estiver enfrentando, você pode confiar que Ele é capaz de agir de forma poderosa em sua vida, em nossas vidas. Então Jesus está sempre nos chamando a confiar nele, completamente nele, sabendo que Ele é suficiente para qualquer situação. Qualquer situação. Não existe outra situação. Qualquer situação. Eu concluo esta live. O relato da cura do menino lunático é um chamado a uma fé genuína e verdadeira, uma fé que não se intimida diante dos desafios, mas que fortalece na oração e no jejum. Jesus está te convidando hoje a confiar nele, a desenvolver uma fé capaz de mover montanhas. E eu vejo que o poder de Deus manifesto em sua vida. Eu creio que
possamos, assim como Jesus, enfrentar os desafios da fé, oração e jejum. Deus é poderoso para realizar grandes coisas em nós e através de nós. Amém? Aleluia. Esta é a nossa fé. Glória a Deus. Então faça como Jesus. Tenha o poder de dizer ao lunático: levanta-te. O poder de dizer: seja liberto, em nome de Jesus. É isto aí, gente. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor e até a próxima, em nome de Jesus. Amém? Irmãos do YouTube, Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Aleluia. Deus abençoe vocês.